Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa aula de Física 2 com fenômenos ondulatórios. É a parte 2 da nossa aula sobre fenômenos ondulatórios. Da mesma maneira que na aula passada, nós vimos alguns fenômenos, a refração, a reflexão e a dispersão. Nós apresentamos também os nomes de alguns fenômenos, logo no começo da aula. Relembramos alguns itens importantes de uma onda. E nós vamos dar continuidade aqui com relação à refração e reflexão em cordas, interferência e polarização. Nós vamos ver também outros fenômenos nas próximas aulas, tudo bem? Então, nós vamos fazer isso aqui por partes. E da mesma maneira que na aula passada, os exercícios que normalmente caem em vestibular e Enem, relacionados a esses fenômenos, são mais qualitativos. Eles vão estar mais questionando as qualidades desses eventos. Algumas coisas relacionam-se a cálculos de variáveis, mas a maioria das vezes é relacionado realmente à qualidade do evento. Então, vocês vão ver que a gente vai apresentar várias informações e na hora de vocês resolverem as questões, basta vocês consultarem os próprios slides, outras informações que vocês tiverem acesso na internet, livros, para responder as questões. Tudo bem? Então, vamos dar início à nossa aula. Refração e reflexão em cordas. A refração e a reflexão de ondas transversais em cordas tensas também obedecem às regras básicas da refração e reflexão que nós vimos na aula passada. Bem, o que a gente vai ter agora? Nós vamos considerar a onda em uma corda, uma onda transversal, que é isso que a gente está vendo aqui na imagem. Para que serve isso? Basicamente, um dos exemplos mais diretos é para entendermos, por exemplo, instrumentos musicais. É uma aplicação mais fácil da gente visualizar onde essa física vai estar presente. E aqui na primeira informação está dizendo que ela segue as mesmas regras vistas na aula anterior. Na aula passada, nós vimos que a refração é quando a onda está viajando num meio e ela encontra um segundo meio e ela continua viajando, só que com uma velocidade diferente, com um ângulo diferente. Ela continua a sua propagação, porém com uma mudança de algumas características, que é a velocidade e o comprimento de onda. Na refração, a frequência permanece a mesma. A reflexão, por outro lado, nós vimos também na aula anterior, é quando a onda viaja, encontra um meio refletor, outro material, e ela reflete, ela volta, bate e volta, viajando no mesmo meio anterior. É a reflexão da luz no espelho, por exemplo, onde você vê a sua imagem refletida. Então, vamos analisar como é que vai ficar agora, nesse caso particular. Nós vamos olhar, então, imagina uma corda presa na parede, só que agora a gente vai observar o seguinte, essa corda tem duas densidades. A gente está vendo aqui uma corda vermelha e uma corda azul. Elas são de materiais diferentes, ou pelo menos de espessura diferente. Um pouquinho mais grossa, a densidade do material é diferente. Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai fazer um movimento nessa corda. A gente vai criar um pulso. Lembra do pulso das ondas? Então, é uma perturbação. Criou uma perturbação. Chacoalhei, fiz um pulso. Esse pulso vai viajar e vai mudar de material. Quer dizer, está na parte vermelha, vai passar para a parte azul. O que acontece? Bem, você tem uma mudança de material. Se você reparar bem aqui nessa parte azul e a vermelha, nós temos uma fronteira. É onde os dois materiais se encontram. Nessa fronteira vão acontecer dois fenômenos. Um deles é a reflexão. Essa perturbação na corda vermelha, ela vai chegar aqui, nessa regiãozinha, vai bater e vai voltar. Vai haver uma reflexão. Só que parte dessa energia vai ser transferida para outra corda, para a corda de maior espessura. E o que vai acontecer aqui nesse caso? Vamos tentar dar uma olhada. Quer dizer, a primeira parte é uma reflexão. Você vai chacoalhar essa corda
aqui nessa região de fronteira vai haver uma reflexão desse pulso. Mas também vai haver a propagação desse mesmo pulso na corda azul. Então vamos ver o que acontece. Esse primeiro exemplo, a corda B tem uma densidade maior do que a corda A. Esse Mi aqui representa a densidade do material. Tudo bem? Então vamos ver o que acontece. O pulso refletido, como eu falei, na corda vermelha a gente criou o pulso. Aqui na fronteira a primeira coisa que vai acontecer é uma reflexão. O pulso refletido, ele vai vir em oposição de fase. Então, se o pulso estava em cima, na volta, ele vai estar para baixo. E vice-versa. Se o pulso estava embaixo, na volta da reflexão, esse pulso vai estar em cima. Então, vai ter uma oposição de fase. E o que acontece no lado B, aqui no lado azul? Esse pulso se propaga com uma amplitude um pouquinho menor, porque houve uma distribuição da energia, parte para a reflexão e parte para a refração. Observa que é uma refração, você tem uma mudança de meio, você está num meio mais denso, mais difícil de se propagar. Então vamos olhar aqui as informações importantes desse fenômeno. A frequência é importante, a frequência não muda, que é a oscilação no tempo. A velocidade diminui, a velocidade aqui em B, olha, a velocidade diminui. O comprimento de onda também diminui, da onda inicial, do pulso inicial. A velocidade em B é menor do que a velocidade em A. Bem, você está indo para um meio mais denso, mais difícil de se propagar, mais difícil de viajar. Então a velocidade é menor. O comprimento de onda em B também é menor do que em A. Vamos analisar o segundo exemplo. Muito parecido com o anterior, só que nós vamos inverter as cordas. Nós vamos ter uma corda mais densa e logo em seguida uma corda mais fina, menos densa. Da corda mais densa para a menos densa, o que vai acontecer? Bem, nós vamos ter novamente um pulso na região azul, que vai partir de uma região, vamos dizer, mais difícil de se propagar, num lugar mais denso, e vai passar para um lugar menos denso. Vai ocorrer uma refração. E vai acontecer também uma reflexão aqui na região de fronteira. Tem uma diferença de materiais aqui. Então, primeira coisa, o pulso refratado, o que vai seguir adiante, está em fase com o pulso incidente. Então, olha lá, o pulso refratado está em fase com o pulso incidente. E na reflexão, quer dizer, esse pulso que nós mandamos aqui, essa perturbação, que tem uma velocidade A, na região de fronteira, esse pulso vai seguir, vai encontrar essa fronteira e parte dessa onda reflete. Esse pulso refletido também apresenta-se em fase com relação ao pulso incidente. Então, quando a corda é mais densa para menos densa, você vai ter os pulsos em fase, tudo bem? Os pulsos são iguais. Então, se você tem uma perturbação em cima, na outra região você vai ter a perturbação em cima também. E o pulso refletido, você também vai ter a perturbação para cima. É invertido da situação anterior, que nós vimos que o pulso refletido estava em oposição de fase com relação ao pulso incidente. Outras informações importantes aqui desse nosso sistema. De novo, na refração, lembra lá, é importante essa informação. Na refração, a frequência não muda. A velocidade aumenta, o comprimento de onda também aumenta nesse caso aqui. Na refração, velocidade e comprimento de onda se modificam. Nesse caso específico, a velocidade e o comprimento de onda aumentam. A velocidade de B é maior do que a de A. Por que é maior? Porque você tinha uma região onde a onda estava se propagando com uma região mais densa, passando para uma região menos densa. Então, ficou mais fácil de se propagar. Logo, a velocidade nessa região vermelha vai estar maior nesta situação. E o comprimento de onda? O comprimento de onda também vai ser um pouco maior. Pela mesma razão, você tendo uma região menos densa. Vamos olhar, então, rapidamente aqui, uma animação do que acontece. Então, aqui uma corda mais densa para menos densa. Olha lá que bonitinho.
A gente tem dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo na fronteira, tudo bem? Então, olha lá, na região mais escura, que é a região mais clara com uma corda mais fina. A perturbação chega e na fronteira ocorre uma distribuição de energia. Então, parte reflete e parte segue a viagem, tudo bem? Com uma propagação refratada. O pulso refratado está em fase com o pulso incidente e o pulso refletido também está em fase com o pulso incidente. Isso da corda mais densa para a menos densa. Quando a gente tem uma situação invertida, a gente sabe que o pulso refletido vai estar em oposição de fase e o pulso refratado também vai estar com a fase igual ao pulso incidente. Tudo bem? Aqui é só uma animação para a gente ver o que acontece na vida real. Para a gente estudar também esse fenômeno de refração, tem uma equação importante, a equação de Taylor, que ela dá a relação entre a tensão na corda, tensão ou tração é a força que está sendo exercida nessa corda, com a densidade dessa corda. A velocidade de propagação é a raiz da tensão ou tração sobre a densidade linear da corda. A densidade linear, por sua vez, é dado pela massa pelo comprimento da corda. Bem, como a gente está lidando com cordas ou com fios, é mais evidente que essa densidade se dê com relação ao comprimento. Então, a massa sobre o comprimento vai ser igual à densidade linear da corda. E a gente consegue relacionar essa densidade com a velocidade de propagação. Então, se a corda é muito mais densa, a velocidade fica mais complicada, tudo bem? Fica mais difícil de se propagar. Se você tem uma densidade menor, obviamente que o pulso consegue se propagar de maneira mais eficiente, tudo bem? Então, vamos a um exemplo. Vamos fazer um primeiro exemplo, calculando, então, utilizando a equação de Taylor, que relaciona a velocidade, a tensão na corda e a densidade do material. Vamos utilizar essa equação para realizar um exercício. Então, uma corda de comprimento de 3 metros e massa de 60 gramas é mantida tensa sob a ação de uma força de 800 newtons, intensidade de 800 newtons. Determine a velocidade de propagação de um pulso nessa corda. Primeiro, pessoal, nós determinamos a densidade linear da corda com os dados comprimento e massa. Logo de cara, no enunciado do exercício, você tem esses dados, então. Você tem a massa, que está em 60 gramas. Presta atenção que ela está em gramas, a gente precisa passar para quilogramas aqui. E o comprimento está em metros. Então, substituindo os valores, 60 gramas, basta você dividir por 1.000, tudo bem? Ou fazer uma regra de 3 para fazer a transformação de unidades. Mas fazendo a divisão aí por 1.000 dá 0,060, 0,06. Substituindo o valor na massa, nós temos aqui 0,06 dividido por 3, que dá 0,02 kg por metro. Tudo bem? É importante, neste exemplo, passar para a unidade internacional, porque o Newton é definido com velocidade em metros por segundo. Então, aqui tem que estar em metros. A força também está relacionada com quilogramas. Então, para ajustar essas contas de maneira correta, neste caso é importante vocês passarem para as unidades internacionais, tudo bem? Para o sistema internacional. Tendo esse valor de densidade na mão, o que a gente vai fazer? Bem, agora eu consigo calcular a velocidade de propagação nesse pulso, nessa corda desse pulso, do pulso nessa corda. Então, velocidade igual a raiz da força ou da tração, força sobre a densidade, é a força de tração, porque é uma corda. Nós vamos ter, então, velocidade igual a raiz de 800 sobre 0,02. Realiza essa continha aqui, vai dar velocidade de 200 metros por segundo. Então, é um exemplo de exercício utilizando a equação de Taylor para você determinar a velocidade de propagação dessa onda. Tudo bem? Vamos dar seguimento, então, aos nossos exercícios. O próximo exemplo que vocês vão ver já vai envolver a equação fundamental da onda. Vamos, então, pessoal, analisar agora um exemplo de exercício. Nós vamos utilizar a equação fundamental da onda para resolver esse exercício e conceitos de refração e reflexão.
Vamos observar então o nosso enunciado. Uma onda periódica propaga assim uma corda A com velocidade de 40 centímetros por segundo e comprimento de onda de 5 centímetros. Ao passar por uma corda B, sua velocidade passa a ser de 30 centímetros por segundo. Determine o comprimento de onda no meio B e a frequência da onda. Observe o seguinte, pessoal. Então, vamos olhar nossas imagens. Nós temos uma corda mais fina, cuja velocidade de propagação está tendo um pulso nessa corda, a velocidade de 40 centímetros por segundo. Ela passa por uma região mais densa, tá aqui, ó, a nossa região. Nessa segunda etapa aqui, nós vamos observar. A velocidade diminui, então aconteceu uma refração, tudo bem? Corda mais fina para uma corda mais densa, nós temos uma refração. De 40 centímetros por segundo passou para 30 centímetros por segundo. Determine, então, o comprimento de onda no meio B, que é essa região mais densa, e no item B, a frequência da onda. Com os dados que nós temos no exercício, na região A, nós temos a velocidade e nós temos o comprimento de onda, a gente consegue determinar a frequência. A frequência dessa onda. É importante a gente relembrar um conceito de refração, que no fenômeno da refração, você vai ver a diminuição da velocidade, porém a frequência é a mesma. Então, utilizando esse conceito de refração, a gente vai calcular o item B primeiro e depois nós voltamos para o A, tudo bem? Porque o comprimento de onda no meio B, eu preciso da velocidade e preciso da frequência. Eu não tenho esse valor de frequência. Eu vou ter que calcular primeiro, então, o item B. Vamos começar lá, então, calculando o item B, a frequência da onda, com os dados que eu tenho aqui na região A. Então, vamos lá. Velocidade em A é igual ao comprimento de onda em A vezes a frequência em A, que vai ser igual, vamos lá, substituir os valores. 40 igual a 5 vezes a frequência em A. A frequência em A, então, é 40 sobre 5, que dá 8 Hz. Essa frequência se mantém ao longo do evento, tudo bem? Ela vai passar também para a região B. Com esse valor, eu calculo, então, o comprimento de onda em B. A velocidade em B é igual a 30 centímetros por segundo. O comprimento de onda é o que eu estou procurando e a frequência igual a 8 Hz obtida no item anterior. Substituindo os valores, nós vamos isolar aqui o comprimento de onda, vai ficar 30 dividido por 8, que vai dar 3,75. Tudo bem? Então, esse é um exemplo de exercício, utilizando os conceitos de refração, a equação fundamental da onda, da ondulatória, e utilizando aí o exemplo de duas cordas de diferentes densidades. Então, com esses conceitos, você consegue resolver esse exercício. Tudo bem? Então, nós vimos aí dois exemplos. O primeiro exemplo de exercício utilizando a equação de Taylor para calcular a densidade, velocidade de propagação. E esse segundo exemplo aí nós utilizamos a equação fundamental da onda e conceitos relacionados à refração. Então, é importante vocês lembrarem essas características na hora de resolver esse tipo de exercício. Tudo bem? Nós vamos dar seguimento, então, e nós vamos falar agora a respeito de um outro fenômeno ondulatório. Nós vamos falar da interferência. Bem, pessoal, então, dando continuidade sobre a aula de fenômenos ondulatórios, mais um fenômeno é a interferência. Muitas vezes, quando nós vamos num lugar, se várias pessoas estão falando ao mesmo tempo, muitas vezes você não consegue identificar o que está acontecendo, porque vira uma bagunça sonora na sua cabeça, você está tendo uma interferência, você está tendo superposição de ondas, uma ou mais ondas de mesma natureza, por exemplo, a sonora, e provoca no local da superposição uma perturbação resultante igual à soma algébrica das perturbações. O que isso quer dizer, né? Então, vamos analisar por partes essa sentença mais teórica que a gente retira de livros de física. A interferência, então, pessoal, é quando você tem duas ondas e elas vão meio que se chocar, se perturbar, tudo bem? Por exemplo, duas pessoas falando ao mesmo tempo, mais ou menos no mesmo tom, você não consegue identificar nada, fica super difícil e super alto o som pra gente, né? Quando você tem uma interferência, a primeira coisa que tem que se destacar, as duas ondas têm que ser de mesma natureza. Então, uma onda mecânica não interfere com uma onda eletromagnética, primeira consideração. No encontro dessas duas ondas, as amplitudes podem se somar ou se subtrair.
Nossa, Juliana, mas se subtrair? Sim, é possível haver interferência destrutiva, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Um exemplo clássico disso daí é, por exemplo, dentro de presídios ou dos presídios de segurança máxima, você tem equipamentos que cancelam as ondas eletromagnéticas vindas de celulares, as ondas de radiofrequência aí, né? Então você tem um equipamento para produzir o cancelamento dessa onda, você produz a interferência, tudo bem? Aqui a gente vai ver só de maneira qualitativa e alguma coisa relacionada a quantidades, mas existem toda uma gama de equações aí para você entender isso dentro das engenharias. Mas é importante que é possível tanto você somar amplitudes como você subtrair. Não há alteração de outros parâmetros, como velocidade, frequência ou comprimento de onda. Então, você vai mexer só nas amplitudes, ou somar ou subtrair. Frequência, velocidade e comprimento de onda permanecem os mesmos. Então, vamos olhar o primeiro exemplo de interferência, tá certo? Que vai ser a minha interferência construtiva. Vamos olhar o GIF aqui um pouquinho, olha lá o que está acontecendo. Duas ondas de mesma natureza e com fases idênticas. As duas perturbações estão no lado de cima, tudo bem? Olha lá o que acontece lá no meio. As duas ondas se somam. Você tem a superposição dos dois pulsos, formando um pulso ainda maior, tudo bem? Então, na interferência construtiva, a interferência vai produzir um sinal maior no momento em que as duas ondas se encontram. Observa também nesse GIF que após a superposição, isso a gente vai ver tanto na interferência construtiva como na destrutiva, os pulsos depois da interferência eles voltam, como se nada tivesse acontecido. A gente vai nomear essa característica como o princípio de independência de propagação das ondas. Mas a gente já vê isso no GIF apresentado aí para vocês, que após a interferência elas voltam a se propagar tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Na interferência construtiva, então, os pulsos estão em fase. Quer dizer, ou você tem duas cristas, ou você tem dois vales, você tem ondas semelhantes, tudo bem? E elas vão se encontrar. O que acontece com a amplitude? A crista resultante tem uma amplitude igual à soma das amplitudes individuais dos pulsos. Se forem dois pulsos exatamente iguais, a amplitude vai ser o dobro, mas não precisa ser necessariamente iguais. Não precisam ser exatamente iguais essas perturbações. Podem ser de amplitudes diferentes. Você vai ter a somatória, né, no momento da interferência, a somatória dos dois pulsos. Tudo bem? Então, na interferência construtiva, pulsos em fase e a amplitude se soma. Tudo bem? Vamos ver, então, agora a interferência destrutiva. Observe o GIF de novo. Olha lá, novamente, duas ondas de mesma natureza, só que com fases opostas. Você tem uma crista e um vale. No momento da interferência, observe que tem quase um zero ali, em alguns milissegundos você tem um zero ali acontecendo. Essas duas ondas se cancelam por alguns segundos e voltam a se propagar novamente para seus pontos de origem. Tudo bem? Então, na interferência destrutiva, o que acontece com a amplitude? Você tem pulsos em oposição de fase. Então, a crista resultante, no momento da interferência, tem uma amplitude igual à diferença das amplitudes individuais desses pulsos. Então, você vai ter a amplitude A1 menos a amplitude A2, ali no momento da interferência. Tudo bem? Então, na interferência construtiva, pulsos se somam. Na interferência destrutiva, pulsos se cancelam, eles se subtraem, tudo bem? Se as duas ondas forem exatamente iguais, essa amplitude vai ser igual a zero por alguns segundos, tudo bem? Uma questão importante que já foi dita aí no momento em que nós estávamos vendo os GIFs, é que após a superposição, tanto faz o tipo de interferência, construtiva ou destrutiva, os pulsos continuam suas propagações normalmente. Então, nós temos aqui vamos dizer, analisando de momento a momento essa interferência. Então, você tem duas ondas se encontrando, elas começam a mesclar aqui, a tentar somar os seus efeitos. Aqui, um pouquinho mais, ela forma um pulso maior e depois se separa de novo e continua viajando, tudo bem?
Essa característica tem um nome, que é o princípio da independência da propagação ondulatória. Tudo bem? É só, vamos dizer, uma classificação, mas uma característica importante desse fenômeno. Tá certo? Dando continuidade aqui, nós vamos ver agora um caso particular de interferência, que são a formação de ondas estacionárias. Ondas estacionárias, pessoal. A formação de uma onda estacionária, na verdade, é uma configuração, um padrão, que vai surgir de um fenômeno de interferência. Você vai ter duas ondas idênticas que se propagam na mesma direção, mas em sentidos opostos. Vamos imaginar o seguinte: vamos pegar duas cordas e prender as suas pontas, e nós vamos colocar essas cordas para oscilar. Elas são idênticas, só que estão oscilando em sentidos opostos. Vamos observar o que vai acontecer aqui. Ela vai formar um padrão só. Se a gente colocar essas duas cordas para oscilarem, elas vão formar um padrão que é o que está aqui de cor preta, tudo bem? Com os pontinhos vermelhos que nós já vamos ver o que é. Então, essa onda azul se movimentando, com essa onda vermelha, observa que elas estão em sentidos opostos, né? Uma está indo para frente, outra está indo para trás. A gente nem consegue identificar muito qual que é qual, porque ela forma um desenho bem interessante. Ela forma um terceiro padrão, uma terceira onda, que é a onda mais visual, vamos dizer assim, que é a que está aí destacada em preto. As ondas estacionárias, elas vão ser importantes para a gente para estudar acústica. Isso é o que acontece em violões, em pianos. Então, é bem útil esses conceitos para estudar a parte de notas musicais. Tá? E é um fenômeno que vem aí da interferência ou da superposição de ondas. Vamos analisar então um pouquinho melhor essa imagem. Esse tipo de onda, a onda estacionária, ela é caracterizada por ter pontos fixos, onde a interferência é sempre destrutiva. A gente chama de nós. Vamos só voltar um pouquinho na imagem anterior. Eu vou pôr aqui para vocês. Olha lá esses pontos vermelhos. Ó, as duas ondas coloridas, a vermelha e a azul, estão viajando, elas interagem aqui no meio, formando essa onda para cima e para baixo, a parte preta. Mas nesse ponto aqui, ó, fica sempre no mesmo lugar, esses pontos vermelhos. A gente chama, nessa região, a gente chama de nós. Nessa região é onde se encontram as interferências destrutivas, tudo bem? Nesse ponto, as duas ondas, que são idênticas, elas se anulam. Vamos dar continuidade aqui, então. Nas regiões onde ocorrem interferências construtivas e destrutivas, são chamadas de ventres ou nós. Então, nessa região dos pontos aqui, olha, que está vermelhinho, sempre está acontecendo interferência destrutiva. Aqui, nessa região onde está oscilando para cima e para baixo, você está tendo interferência construtiva e destrutiva. Então, ela vai, olha, ela quase zera aqui no meio, olha, a gente tem uma interferência destrutiva nesse momento que ela passa aqui no meio. E depois construtiva para os dois lados. Tudo bem? Então, por regiões onde ocorre interferência construtiva e destrutiva, são as regiões chamadas de ventres ou antinós. Forma essa imagem aqui, olha, forma essa espécie de círculo. A distância entre dois nós consecutivos, ou dois ventres consecutivos, corresponde à metade do comprimento de onda. Bem, dessa região aqui, ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui, nós temos uma oscilação completa. Então, a gente tem o lambda, um comprimento de onda. E desse ponto aqui, dessa crista ou desse ventre, até essa crista ou esse ventre, nós temos meio comprimento de onda. Mas para que isso vai ser importante? Bem, aqui por enquanto é só uma apresentação. Quando nós passarmos para a acústica, a gente vai ver um pouquinho de som, vocês vão ver que isso vai ter relação com as notas musicais. Tudo bem? Vamos ver um pouco, vai ficar ainda um pouco obscuro esse conceito, mas a gente só está apresentando mesmo esse fenômeno como um caso particular da interferência, que nós vamos utilizar daqui para frente. Tudo bem? Vamos ver um exemplo, então, para que a gente usa essa definição aqui que nós vimos, que a distância entre os dois ventres é igual a meio comprimento de onda. A figura abaixo, que nós temos aqui, representa
um trem de ondas estacionárias ao longo de uma corda, cujas extremidades são fixas. A velocidade da onda na corda é 200 centímetros por segundo e a distância entre A e B é 1,5. Determine a distância entre ventres consecutivos e a frequência da onda. Então, a gente vai ver aqui como é que funciona. Pessoal, então, resolvendo esse exercício, o que nós temos? Cada um desses segmentos tem uma distância de meio comprimento de onda. Olha, dos nós, de A até C, de C até D e de D até B, eles têm a mesma distância, que é meio comprimento de onda. E você sabe que essa distância toda, de A até B, é igual a 1,5. Então, você tem 3 pontos aqui, né? 3 segmentos de meio comprimento de onda. Por isso, esse 3. Então, 3 vezes meio comprimento de onda vai dar 1,50. Fazendo as contas aqui, tudo certinho, você vai ter igual um comprimento de onda igual a 1 metro. Então, aqui é um exercício simples a respeito de onda estacionária. Nós vamos dar continuidade nisso depois em acústica, tudo bem? E aí, o outro item que é pedido é para calcular meio comprimento de onda. Aí basta substituir o valor de 1 metro que você adquiriu no item anterior, e aí o meio comprimento de onda é igual a 0,50. A distância entre nós e ventres é a metade do comprimento de onda, tudo bem? Essa equação que nós utilizamos aqui. Pessoal, para obtermos a frequência da onda, basta aplicarmos a relação utilizando a equação fundamental. Velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, substituindo os valores, a gente obteve aqui do 200 centímetros por segundo, tem que passar isso para o sistema internacional, você vai ter 2 metros por segundo, tudo bem? Então, a gente colocou 2 igual a 1 vezes a frequência. Fazendo as continhas aqui, a frequência igual a 2 Hz. Tudo bem? Então, a velocidade na corda era de 200 centímetros por segundo, a distância entre A e B, 1,5, que são os dados do exercício. A gente conseguiu o comprimento de onda, fizemos um ajuste na unidade da velocidade e obtivemos a frequência. Tudo bem? Dando continuidade aqui, esse foi um exemplo de onda estacionária, que é um caso particular da interferência. Nós vamos ver agora um último fenômeno, que é a polarização. A polarização é a seleção de um plano de vibração. Só ocorre com ondas transversais, isso é bem importante, tá? Ele marca, é um fenômeno que só ocorre com um tipo de onda, então pode ser eletromagnética ou mecânica, mas tem que ser uma onda transversal, essa que parece aqui uma corda se movimentando. Pessoal, primeiro vamos entender o que é uma onda polarizada. Uma onda polarizada, por exemplo, é quando você pega uma corda e você sacode ela para cima e para baixo, produzindo uma onda. Você tem uma polarização vertical. Você tem um plano de preferência de vibração, tudo bem? E uma polarização horizontal? Pega a mesma corda e chacoalha na horizontal, formando uma onda. Você tem uma polarização horizontal, tudo bem? O que a gente faz, então, o que você quer na polarização de uma onda? Você quer selecionar, quando você tem um conjunto de ondas, você quer selecionar através de um filtro ou um filtro polarizador, você vai utilizar esse filtro para selecionar a onda desejada, tudo bem? Então, vamos ver como é que isso funciona. Por exemplo, se utilizarmos um filtro, a gente utiliza o filtro com a intenção de permitir ou não permitir uma onda. Então, por exemplo, se você tiver aqui uma vibração aqui a gente tem uma vibração na vertical, se você tiver uma vibração na horizontal, a onda não passa. Vamos observar esse quadrinho específico. Nós temos uma onda polarizada verticalmente, tudo bem? Ela está para cima e para baixo. No primeiro filtro, que é esse quadradinho cinza representado aqui, a onda passou tranquilamente. No segundo quadradinho, que é um filtro que está polarizado para a nossa horizontal, a onda não passa, ela deixa de existir. Para que serve isso? Qual o maior exemplo dos polarizadores? São os óculos escuros. O feixe de luz branca é composto por uma série de outras cores, né? As 7 cores do arco-íris.
você pode selecionar aí as ondas que você quer. Você selecionar, você impedir, por exemplo, que os raios ultravioleta ultrapassem o seu óculos. Então, você utiliza filmes que são polarizadores. Óculos 3D, por exemplo, que a gente usa no cinema, são exemplos de filtros polarizadores. Tudo bem? Eles impedem a passagem de um certo tipo de onda. Num exemplo aqui, a gente vê, por exemplo, nesse GIF, a questão da luz. A luz pode ser composta por uma série de componentes da luz não polarizados. Você usa o filtro e você seleciona. Você pode passar, aqui nós só passamos uma, mas nós podemos passar mais de um tipo de onda aqui, mas necessariamente nessa direção em que está o filtro polarizador, tudo bem? Com aqui um polarizador na vertical. Então, nós vimos, nessa aula, a gente viu os exemplos de fenômenos ondulatórios, tudo bem? Nós vimos interferência, nós vimos polarização e nós vimos refração em cordas. A gente vai dar continuidade ainda nesse tema. Na próxima aula, nós vamos ver efeito Doppler, nós vamos ver ressonância e a gente vai dar continuidade ao tema, tudo bem? Então, só para fechar aqui, nesta aula nós vimos refração em cordas. Observe que a frequência da onda não muda, lembra disso. Velocidade e comprimento da onda, deve-se observar as densidades. Na interferência, duas ondas de mesma natureza se somam ou se subtraem, gerando interferência construtiva ou destrutiva. E a polarização é a seleção de um modo de vibração, só ocorre em ondas transversais. Por hoje é só, pessoal. Daremos continuidade